Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. O nosso objetivo aqui é ensinar análise técnica e análise gráfica, embora as pessoas achem que tratam-se da mesma coisa, mas têm características diferentes, E a gente começa pelo mini índice, e aqui eu resolvi olhar o gráfico de 1 hora, de 60 minutos na esquerda, e o gráfico diário na direita, para a gente poder entender a dinâmica dos preços num prazo menor e num prazo maior. Porque aqui no gráfico diário a gente tem a representação visual das negociações feitas diariamente. Só que essas negociações, elas respeitam também aquilo que acontece em prazos menores. E para swing trade, o menor prazo que a gente trabalha é o gráfico de 1 hora. É válido você operar, fazer swing trade pelo gráfico de 1 hora. Só que você tem que esperar os padrões ocorrerem com todos os indicadores alinhados e não apenas o padrão ocorrer no gráfico, por exemplo, de 1 hora, mas ele também estar alinhado com aquilo que está acontecendo no prazo diário e até no prazo semanal. Porque uma alta, se o prazo semanal ele está numa tendência de baixa, os preços estão na iminência de atingir uma média uma média importante, uma média móvel de 20 períodos, e ocorre um padrão comprador no gráfico de 1 hora, é o padrão do gráfico semanal que vai se sobrepor. São os prazos maiores. O Charles Down, que é um dos pais da análise técnica, ele conceituou esse fenômeno. Ele observou e ele viu que, na imensa maioria das vezes, aqueles padrões que ocorrem nos prazos maiores são os que estabelecem o futuro comportamento dos preços. Então, o mini índice, as pessoas elas ficam achando, grande parte de traders ou que queiram se tornar traders, ficam achando que deve se operar todo dia. Na verdade, você deve operar somente quando os astros se alinharem. O momento de operar na ponta compradora, por exemplo, era aqui, no final do mês de julho e início do mês de agosto, que os preços do gráfico diário formaram uma super tendência de alta, super tendência porque eles estavam acima da média de 8 períodos. No gráfico de 1 hora, foram correções na média de 20. Os preços iam na média de 20, voltavam. Você pode ver que os preços eles sempre se mantêm a partir da média de 20 para cima. Que é o seguinte, aqui nós temos a banda de Bollinger. As bandas de Bollinger. As bandas de Bollinger, elas são formadas a partir da média de 20. A média de 20 períodos que é a referência para a formação das bandas de Bollinger. 2 desvios padrão. Para cima é a banda de Bollinger superior e para baixo a banda de Bollinger inferior. Você pode ver que quando os preços estão em tendência de alta, eles estão subindo, eles se mantêm na banda superior, a partir da média de 20 para cima. Então, entre a média de 20 e a banda de Bollinger superior, os preços se encontram nessa faixa, e aí veja como eles vão subindo. Na super tendência, a gente pega como referência a média de 8, porque a média de 8, ela meio que divide esse espaço também, entre a média de 20 e a banda de Bollinger. A média de 8 períodos, ela tem a característica de dividir, digamos assim, em 4 partes. Seria 4 partes não, em 2 partes aqui, essa parte superior. A gente vamos imaginar que uma média de 8 aqui e uma média de 8 aqui embaixo. Só que a média de 8 ela passa a se comportar abaixo da média de 20 quando os preços estão em queda. Então, quando há queda, ela também faz essa espécie de fatiamento dessa região, só que na parte inferior. E aí, por isso que a gente fala que ela está em super tendência. A gente não, a literatura técnica fala sobre a super tendência de alta. E aí, nesse contexto,
Quando há tendência de alta, a banda de Bollinger superior ela é empurrada, então os preços empurram a banda, ela vai sendo empurrada, chega no momento de exaustão, os preços corrigem até a média de 20 e depois voltam a subir, empurrando a banda de Bollinger, caem até a média de 20, voltam a subir, empurrando. Essa é a dinâmica, tá? Essa é a dinâmica. E aí, nós sempre esperamos o primeiro pivô ser formado. Ou seja, simplificando, a gente sempre espera que ocorra esse primeiro evento, onde os preços vão empurrar a banda de Bollinger superior, fazer a correção até a média de 20 e voltar a subir. E aí depois que há essa retomada da alta e a banda de Bollinger superior é novamente empurrada, aqui é que se encontra o melhor momento para você montar uma posição. E aqui no caso, como é uma tendência de alta, uma posição na ponta compradora. A maioria tem uma imensa e absurda ansiedade em entrar comprado. Assim que os preços já viram para cima, já começam a subir, o pessoal já entra comprado e fica aí, né, nesse jogo aí louco, né, nesse giro louco, né, de ficar comprando e vendendo, só gerando corretagem. Só que o ideal, aqui por exemplo, houve uma lateralização. Tá, aqui nós tivemos um candle de força, empurrando a banda de Bollinger. Só que se você for olhar o ideal, a entrada perfeita, aliás, eu não diria perfeita, né, porque possivelmente não existe perfeito, mas assim, a mais ideal de todas, a situação mais ideal de todas, não seria nem aqui. Por quê? Porque aqui, nesse candle, os preços já estão afastados da média de 20. Né? Então, assim, você esperaria os preços subirem, fazerem com uma correção, e aí depois de uma correção, retomar o movimento de alta. Porque aqui, neste local, o DI+, ele se aproximou do DI-, mas voltou a subir. Quando há também essa informação nesse indicador, chamado DMI, ele mostra que haverá continuidade da tendência de alta. Então, você tem a informação de que os preços vão continuar subindo. É este o parâmetro que nos informa isso. E o nosso trabalho, cabe a nós esperar que os indicadores forneçam as informações. Porque o problema da imensa maioria é ficar caçando trade, caçando operações toda hora. Eu já falei em inúmeras ocasiões, né, que os melhores traders e os melhores investidores, né, como por exemplo Warren Buffett, eles dão tacadas, como se fosse um sniper, né, que dá um tiro certeiro. Tá? Até porque eu até compartilhei, foi essa semana, um vídeo nos stories do Instagram, onde o Warren Buffett ele fala que quando você vê uma oportunidade, você tem que agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Você tem que não ter medo de investir nessa oportunidade, porque grandes oportunidades elas ocorrem poucas vezes na vida. Então ele falou sobre isso. Muita gente fala, hoje mesmo eu vi aí um camarada aí postando sobre diversificação de investimentos, e aí assim, meu Deus, isso não é diversificação, é diluição do patrimônio que o cara mostrou. Tá? Ele mostrou um gráfico em formato de pizza, né, com as posições assim, ações, e assim, eram muitas posições em ações, eram muitas ações, e no mercado americano. E aí o cara falou, isso que é diversificação. Errado. Aquilo que ele mostrou é diluição. Porque diversificação, quando você coloca em mais de um setor, né, porque quando um setor ele está ruim, o outro pode estar bom. Mesmo assim, você tem que fazer um estudo da correlação desses setores. E uma das coisas que você utiliza em análise técnica e análise gráfica são os índices setoriais. Aí você compara, você coloca o índice do consumidor, o IMOB, tudo se compara um com o outro e vê a correlação entre eles, se é positiva ou se é negativa.
né? Porque você também não escolhe setor a bel prazer, tá? Mas quando o cara pega, ele tem, nem que seja 10 milhões de reais, e o cara vai colocar 100 mil reais em cada ação, não, isso aí ele está diluindo, ele não está diversificando, porque ele está fazendo aposta, né? E aí, como ele não sabe como apostar, ele divide em partes iguais e joga tudo em partes iguais em várias ações, né? Porque aqui vai dar dinheiro, uma vai dar dinheiro, a que dá dinheiro vai compensar aquelas que não vão dar, que vão falir, etc. Mas não é bem assim, porque o que as pesquisas mostram, e na verdade o Warren Buffett, né? O portfólio do Warren Buffett, ele prova por si só que a alocação inteligente de recursos é o melhor método. É claro que o grande desafio é ser inteligente o suficiente para você alocar da melhor maneira possível, né? Por isso que não existem 2 Warren Buffetts no mundo, só existe um, né? Mas, e aí as pessoas querem criar atalhos, querem criar métodos para conseguir bater o Warren Buffett. Não, o cara é genial, o cara é absurdamente inteligente, absurdamente sábio, né? Ele lê no mínimo 500 páginas por dia. Imagina, ele lê o equivalente a até mais de um livro por dia. E isso ele faz há 50 anos. Então, assim, é uma máquina de estudo. O cara Então, aí as pessoas querem criar um método, né, que seja um padrão que venha bater o Warren Buffett. Não, não vai encontrar, não vai conseguir. Porque há uma alocação inteligente. E há também a questão do conhecimento tácito, né? Ou seja, por mais que o Warren Buffett ele possa ser didático, ele possa ter o dom de mestre, ele não vai conseguir expressar em linguagem tudo aquilo que ele sabe. Porque nós, seres humanos, não conseguimos. Tem muita coisa que é tácita, né? Ele pode falar todos os motivos que fez ele escolher determinado investimento, mas ainda vão ter razões que ele não conseguiu expressar que justificam essa escolha dele, tá? Então, é necessário ter paciência. Eu estou dizendo tudo isso só para falar com você que é necessário ter paciência, e não adianta você vir aqui agora e ficar tentando entrar comprado. Não há certeza. Aqui no gráfico diário os preços vieram, pararam no meio do caminho e voltaram a subir. Aqui o DI+, bateu no DI- e voltou a subir. Tá, você, baseado nessas informações, você não chega aqui e coloca o seu dinheiro todo aqui. Tá? Por quê? Porque não há certeza se os preços vão conseguir de fato subir. O que é que a gente faz? Espera um padrão gráfico. Então, por exemplo, aqui nós temos essa resistência em 116.424, desse topo anterior aqui. Você vai esperar essa resistência ser rompida. Você não vai comprar aqui embaixo apostando que aqui vai romper. Você não aposta. Quem lida com análise técnica, com swing trade, com day trade também, com uma aposta, tá fadado ao fracasso, tá? Então é isso. Por exemplo, o dólar. O dólar tem cheiro de queda, o dólar tá indo para cair, mas a gente não vai apostar que o dólar vai cair, embora todas as nossas projeções estão nos dizendo que o dólar vai a 4,89. Tá? A gente trabalha com informação, porque muita gente também acha que uma análise técnica, uma análise gráfica, uma leitura eficiente grafista é recheada de achismos, o pessoal parece que tem medo, né, tem medo de olhar aqui o gráfico e falar, o gráfico falou isso, o gráfico mudou. Não, você não tem que ir, você tem que lidar com a informação, com a realidade. E aqui, o que acontece, essa representação visual é uma anotação, né, um registro do que de fato acontece. Tá? E aí o que a gente espera? Que o dólar retome a queda. E ele vai nos dizer se ele vai cair amanhã ou depois de amanhã. Ou talvez no início da semana que vem. Possivelmente tem que ser amanhã ou depois de amanhã, porque ele não pode romper a média de 20 também, acima da média de 20 do gráfico de uma hora, senão ele vai perder o timing da queda. Ele vai meio que perder esse timing. Mas, né, o ideal, o que é o ideal? O ideal é ele começar a cair agora. Aí rompe essa região de fundo, aqui mais ou menos em R$5,
E aqui que ele vai ter o potencial de queda, tá? Mas a banda de Bollinger aqui, ó, elas estão afastadas. Elas se afastam e comprimem, se afastam e comprimem. Então a gente tem que esperar também ela se comprimir, de maneira que os preços, quando eles começarem a formar, a ter uma direção, eles vão empurrar a banda de Bollinger. Então, eles, quando retomar a queda, e essa queda que enseje uma operação de venda, é quando os preços vão vir aqui e vão empurrar essa banda inferior para baixo. Empurrou a banda para baixo e todos os indicadores estão mostrando queda, aqui também está alinhado com tendência de baixa, o DMI, o MACD, etc. Aí sim, aí você aproveita a oportunidade. Por exemplo, Vale eu publiquei um estudo hoje. Falei, ó, ontem, esse candle aqui verde, aqui grande de ontem, candle barra elefante de alta, bateu na região de resistência. Eu falei, tem que formar uma queda e tem que segurar na média de 20. Caiu, foi um pouco abaixo, mas o mercado tem muita volatilidade, tá? A gente não pode ser ali a ferro e fogo. Caiu só um pouco, vamos esperar. Não pode cair mais, não pode. O padrão gráfico assertivo não pode cair mais. Agora ele tem que retomar a alta. Pronto. Aí não retomou a alta, paciência. Você não vai operar, você não vai comprar Vale. É isso. Mas aí o pessoal fica com uma ansiedade, né, muito grande de querer ganhar dinheiro. Por exemplo, Petrobras. Petrobras está subindo e está continuando a subir. Tá? Desde, sei lá, aqui embaixo eu já falei, ó, tá muito esticado. Ou seja, está muito afastado da média de 20. Mas ele continuou subindo, continuou subindo. Aí, quem não tem conhecimento técnico vai falar assim, ah, olha só, você falou que estava muito esticado. E de onde que você falou, ó, ele subiu, ó, 20%. Você ia perder aí, ó, 20%. Falei, perdi não, meu amigo. Eu deixei de ganhar 20% para eu operar do método, da forma mais segura possível. Porque essa alta de 20%, você que está me dizendo isso, não sabia. Então, as pessoas, assim, é necessário fazer um trabalho educacional absurdo, né? Absurdo. Porque o povo, é muito difícil para o povo conseguir entender, separar sorte de parâmetro técnico. Essa alta de 20% aqui, ó, desse topinho que lateralizou até aqui em cima, é sorte. A gente tem que encarar como sorte. Por que a gente tem que encarar como sorte? Porque aqui não ocorreu um padrão gráfico comprador. A gente trabalha com padrões gráficos. Então aqui não ocorreu um padrão gráfico comprador. Então você vai encarar, tá, qualquer evento, qualquer comportamento que os preços formarem depois como sorte. É o destino, é a sorte, é Deus, é o além, enfim. Tá? Porque a gente não controla nada. Tá? Por isso que é muito difícil operar na Bolsa de Valores. É muito difícil. O pessoal fica aí falando que é fácil, não sei o que. Não, eles não sabem de nada. Sabe de nada. É muito, muito difícil. Por quê? Porque você tem que colocar seu dinheiro na reta diante de situações que você não tem controle. Tá? Você não tem controle nenhum. E aí o pessoal fica baseado naquilo que aconteceu no passado. Não, você tem que atuar somente quando o cenário estiver perfeito, tá? Só nessa hipótese. E aí já vamos aqui para... Porque né, todo dia eu fico analisando ações, etc. Vamos olhar aqui algumas coisas diferentes, né? Hoje, o SP500, olha só, o SP500, ó, ele subiu, bateu na média de 200 e caiu. Quem viu essa alta, ó, DI mais acima do DI menos, MACD altista, as médias móveis do MACD desde lá de baixo, subindo, tá? Banda de Bollinger inferior sendo empurrada para cima, tudo alinhado, e ó, subindo. Tá, a alta ensejou, ocorreu padrão gráfico aqui, né, dentro dessa perna de alta, mas que findou aqui na média de 200, porque você não vai ficar comprado abaixo de uma média importante, porque a gente está careca de saber
que as médias móveis são suportes e resistências dinâmicos. No meu curso Fundamentos de Análise Técnica, eu explico detalhadamente sobre isso. Quem ficou comprado está perdendo dinheiro. Simples assim. Vamos olhar o Bitcoin, né? O pessoal adora olhar o Bitcoin, adora. E aí, qual é a tendência do Bitcoin hoje? Lembrando, o gráfico diário, né? Esse aqui é o gráfico diário. Eu acabei de olhar o gráfico diário do SP500 e aqui é o gráfico diário. A tendência do Bitcoin hoje é zero. Absolutamente zero. Quem te fala ao contrário não sabe o que está falando. É charlatão, tem má fé ou então não tem conhecimento técnico. Por quê? Porque eu vim aqui, consegui desenhar um retângulo. Este retângulo compreendeu as últimas regiões de negociação desde meados de junho. Tá? Ou seja, os preços estão andando de lado. E quando eles estão andando de lado, o que acontece? Não temos tendência nenhuma. Então, qual que é a projeção para o Bitcoin? Nenhuma. Pelo gráfico diário? Nenhuma. Então, quando você tem o mercado está assim, o que você faz? Você faz nada. Ah, eu estou comprado em Bitcoin, estou com medo de perder dinheiro. Vende. Vende. Porque se você está com medo de perder dinheiro, está comprado, e não tem padrão gráfico de compra, então você vende. Né? Você tem que ser pragmático. Não é que conta com a sorte. Aí o pessoal fala, mas tá, eu acabei de ler aqui no portal que tem baleias, né? Porque o grande volume de dinheiro nas criptomoedas são chamadas de baleias, os grandes fluxos, né? Por exemplo, El Salvador, aquele país lá chamado El Salvador, eles adotaram o Bitcoin como o lastro do patrimônio do governo, né? Eles trocaram por Bitcoin. Geralmente, a maioria dos países tem as suas reservas em ouro. O mais seguro possível é ouro. El Salvador, o presidente lá de El Salvador deu a louca, né? O cara é doidão, e aí ele foi lá e colocou tudo em Bitcoin. El Salvador, e aí são bilhões, né? Bilhões de dólares em Bitcoin que eles compraram. El Salvador é considerado uma baleia. Né? Se o governo vende, ele vai movimentar imensamente aí o mercado. Ele vai jogar esse preço para baixo. Assim como também, se ele entra comprado, ele joga esse preço para cima. Só que não adianta só monitorar baleias, né? Monitorar os grandes fluxos. Né? Porque o pessoal, programador, consegue monitorar. Não sei se tem software específico para isso. O pessoal consegue ver as baleias aí. Só que não adianta. Porque uma baleia, duas baleias, né? Por exemplo, El Salvador. El Salvador comprou bilhões. Ele conseguiu impedir o Bitcoin de cair? Não. Não. E gastou bilhões. E agora está perdendo muito dinheiro. Muitas reservas deles caíram muito. Logicamente, o ativo que eles compraram com as reservas do governo caiu de valorização. E aí o pessoal fica especulando, né? Você vai voltar para 100 mil dólares e tal. Tudo é especulação, ninguém sabe do futuro. Assim como os fundamentos do Bitcoin, o fato dele ser uma criptomoeda, com uma tecnologia blockchain, que ninguém consegue alterá-la, isso não mudou. Isso não mudou nada. O Bitcoin continua com as qualidades que ele tem. Né? Só que o problema da maioria é que a maioria compra e vende para especular. E aí o cenário de comportamento dos preços ele se torna outro. Né? Ele não se torna. O cenário de comportamento ele não é proporcional aos valores que o ativo possui, as características do ativo. Tem até um investidor famoso nos Estados Unidos que ele tinha uma frase, né? Acho que ele já morreu, era um senhor idoso. Eu esqueci o nome dele, não sei se era o Philip Roth. Não era o Philip Roth, não. Ele falou que a bolsa de valores é o que prejudica o investimento em empresas. Por quê? Porque a bolsa de valores, ela, ao invés de ser somente o local que as pessoas, os investidores podem colocar o dinheiro nas empresas, é um local também de especulação. Então assim, você pode comprar a ação de uma empresa boa e amanhã ela pode cair 50%. E a empresa não tem prejuízo, o patrimônio da empresa está lá intacto, mas o dinheiro que você investiu caiu 50%. Então,
a bolsa de valores acaba sendo uma pedra de tropeço aí no meio do caminho. Vou dar uma olhada aqui nos majors, que são os pares de moedas. Muita volatilidade. A volatilidade, a gente consegue identificar essa alta de volatilidade quando os preços eles não respeitam a média de 20. Aqui, ó, respeitou, mas aqui embaixo já não respeita. Então, assim, ele tinha que ter parado aqui, não parou, subiu um pouco, mas segurou. De alguma forma, ele segurou e voltou a cair. O ideal é ter paciência e aí esperar isso aqui, ó, esse padrão aqui. Ou seja, o euro-dólar, ele caiu. Agora espere correção na média de 8 ou na média de 20. O ideal é na média de 20. E a retomada da queda. Simples assim. O USD-JPY está em movimento lateral. Desde aqui, ó. Não é porque ele subiu e caiu abaixo das médias, né, que ele saiu desse contexto. Não, ele está no contexto, ó, de lateralização, ó. E ele segue aqui dentro sem tendência, não tem projeção, não tem nada e nada a fazer. GBP USD. O mercado ele está muito indeciso, né? Tá tendo muita volatilidade, ó. Os preços não estão respeitando, apenas em alguns pontos, a média de 20 períodos. E eles estão oscilando, hora para cima, hora para baixo, sem formar vários pivôs, um acima, um abaixo do outro. Então está tendo muita volatilidade. Aqui o GBP USD, ele atingiu uma região de suporte anterior. E aí tem que esperar ele corrigir e voltar a cair. E aí se ele cai aqui, aí nós temos um padrão na ponta vendedora. O USD-CHF também, ó, muita volatilidade. E bateu na média de 200, voltou a subir, tem que esperar um pivô de alta. O USD-CAD, esperar o término da correção. Mesmo assim, é muito arriscado, porque ele tem topos aqui, ó, na mesma região, um pouco acima, né? E aí a grande pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: se os preços eles não conseguiram subir acima dessa região, nesses momentos anteriores aqui, recentes, o que é que, com qual certeza, nós vamos tomar uma decisão de que eles vão agora conseguir romper essa região? Tá? Nós não temos, então o ideal é esperar ele romper, é esperar ele subir. A USD também, muita oscilação sem sentido. Tem que esperar então confirmar esse pivô de baixa também. Está ensaiando o pivô de baixa. E por fim, o dólar neozelandês e dólar americano, NZD/USD, também está próximo à região de suporte, que também tem que ser rompida depois da confirmação do pivô de baixa. Então é isso, meus amigos. São quase 30 minutos aí de estudos, tá? Procurei falar, né, sobre alguns ensinamentos importantes, né? O meu disclaimer aqui, ó, ele não é à toa, né? Porque realmente o meu objetivo aqui é educacional, tá? E todo tipo de conteúdo que eu produzia e que poderia, né, esbarrar em recomendações, né, poderia ter uma discussão se é uma recomendação, se não é, alguém poderia achar, eu simplesmente bani de todos os conteúdos que eu produzo, tá? O meu foco é realmente educacional, até para ser também contra a corrente, né? Porque a maioria fica querendo dar call, fica fazendo com que as pessoas elas sejam amarradas, né, à análise, aos estudos. O meu objetivo é ensinar as pessoas a, de maneira independente, estudarem, fazer as suas questões, ok? Então é isso. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida é só fazer nos comentários que eu vou responder a sua pergunta, tá? E se Deus quiser, até o próximo vídeo.